Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre convulsão febril. Então, pessoal, esse é um assunto que entra com uma certa frequência na prova, isso na parte de pediatria, né, na prova de acesso direto, na parte de pediatria, é um assunto que vem com uma certa frequência e é um assunto que a gente precisa saber, que é um assunto muito simples, mas ele traz algumas pegadinhas que, se você não estudar, se você não tiver conhecimento sobre o tema, você pode errar e acabar perdendo uma questão muito fácil, tá? Então, vamos ver aqui o que é importante a gente saber de convulsão febril na infância. Então, gente, primeira definição, o que é uma crise convulsiva febril? Crise convulsiva febril é aquela crise convulsiva, logicamente associada à febre, que você não tem uma causa definida. Então, não é aquele paciente que tem uma meningite e tem crise. Isso aí não é uma crise convulsiva febril, mas aquele paciente que, eventualmente, ele tem uma infecção respiratória, tem infecção urinária, ele faz febre pela infecção, tem uma crise convulsiva. Isso pode acontecer, isso acontece frequentemente em crianças. Até 10% das crianças podem apresentar, em algumas casuísticas, crise convulsiva febril, certo, pessoal? É um quadro benigno, a gente vai ver aqui. Geralmente, as crianças que apresentam com crise convulsiva febril, as crianças têm de 6 a 60 meses de idade, então de 6 meses até 5 anos de idade. Como eu falei, ocorrem até 5 a 10% das crianças abaixo de 5 anos, então é muito frequente, tá? Isso aí acontece no dia a dia do pediatra da emergência, ver pacientes com crise convulsiva febril. E aí a gente precisa entender algumas coisas em relação à crise convulsiva febril. Primeiro ponto é definir o que é uma crise convulsiva febril simples e o que é uma crise convulsiva febril complexa. A crise convulsiva febril simples é aquela crise que dura menos do que 15 minutos. A crise, caracteristicamente, que é tônico-clônica, é uma crise que não recorre nas 24 horas. Ela tem chance de recorrência na infância, mas ela não tem recorrência nas 24 horas. E esse paciente ele vai ter uma chance de ter epilepsia igual a qualquer criança. Ela não aumenta a chance de ter epilepsia por conta de ter tido uma crise convulsiva febril simples, tá, pessoal? Um outro ponto é a crise convulsiva febril complexa. As crises convulsivas febris complexas, elas são crises que podem ser focais, então não é uma crise tônico-clônica. É aquela crise que demora mais que 15 minutos, é aquela crise que tem uma recorrência dentro das primeiras 24 horas. E esse paciente ele tem maior risco de recorrência, de ter crises febris e possivelmente ele também tem uma chance um pouco maior de ter crises posteriormente, tá? Então, é importante entender uma crise convulsiva febril simples e complexa, tá? E aí, a gente entra num outro ponto que são os fatores de risco para você ter uma crise convulsiva febril e os fatores associados à recorrência. Então, o primeiro ponto é o que traz risco para você ter uma crise convulsiva febril. Então, o que é que traz risco? Você tem uma febre muito alta, você tem infecção por herpesvírus 6 ou influenza. Na verdade, isso talvez seja um fator confundidor, porque as infecções por herpesvírus 6 e influenza, eles costumam dar febre mais alta, que por si seria o fator de risco, mas é citado a infecção por herpesvírus 6 e influenza, é importante vocês saberem. O paciente que pós-imunização usou ADPT, usou SRC, também é um fator de risco para crise convulsiva febril. E paciente que tem suscetibilidade genética, paciente que já tem outras histórias, tem história na família, esse paciente também vai ter um fator de risco maior, tá, gente? E os fatores de risco para recorrência, pessoal? Aquele paciente que teve uma crise e vai ter um fator de risco para ter recorrência. Então, são pacientes que têm crise com idade de início precoce, certo? Então, menor do que os 6 meses, como é o quadro clássico. A história de crise febril num parente de primeiro grau também é um fator de risco. O paciente que tem crise com febre baixa, então aquele paciente tem um limiar menor para ter crise também, tá? Ou uma curta duração entre o início da febre e a crise. O paciente começou a ter febre há 15, 20, meia hora, 1 hora, e daqui a pouco ele já está tendo crise convulsiva. Isso também é um fator de risco para que você tenha a recorrência da crise convulsiva febril, certo? Então, a gente viu classificação, a gente viu fatores de risco. E nós vamos ver, pessoal, agora o manejo, que é o que é mais cobrado em prova, que a gente precisa entender. É isso aqui que eles colocam como pegadinha. Então, gente, a investigação. O que é que você faz de investigação para crise convulsiva febril? Você tem que entender que você não tem que fazer nenhuma
investigação, certo? Então ele vai perguntar, você vai fazer líquor? Você não vai fazer líquor? Ele vai perguntar, você faz um eletroencefalo, já que ele teve crise? Você não vai fazer eletroencefalo, você não vai fazer exame de imagem, você não vai fazer tomo, ressonância, você não vai fazer nenhum exame laboratorial para crise. Entenda, pessoal, por exemplo, se você tem uma suspeita de infecção urinária, você acha que o paciente pode ter infecção urinária, lógico, você vai investigar aquela infecção urinária, mas você não vai fazer um laboratório específico para crise convulsiva, tá? Isso não existe. Você vai investigar a causa básica. E o líquor, pessoal? O líquor, como eu falei, não tem indicação na crise convulsiva febril, a menos que, aí existem essas contraindicações, você pode considerar os pacientes que têm entre 6 e 12 meses que têm o status vacinal incompleto ou indeterminado, os pacientes têm uma chance maior. Aí você, nesse caso, você pode pensar no líquor, mas ele sempre vai colocar um paciente com uma crise bem clássica para você nem pensar nisso e não tem indicação. E aí um outro ponto que eles sempre colocam em prova eles sempre vão colocar uma das alternativas mandando você usar anticonvulsivante e deixar anticonvulsivante para casa, pessoal. Então não para usar anticonvulsivante também. Não se faz profilaxia. Não se faz exames, não se faz exame de imagem, não se faz eletro, não se faz laboratório e não faz profilaxia, tá, pessoal? Isso sempre, as questões elas sempre vão cobrar isso aí, certo? E essa é a parte mais importante que a gente tem que saber de crise convulsiva febril. Então vamos ver aqui uma questão da Banca Pernambuco 2019, justamente sobre esse tema. Então ele fala que você tem uma criança de 2 anos e 1 mês. Então, a criança que está dentro da faixa etária, lembra, 6 meses até 5 anos de idade, ele foi internado porque ele teve uma crise convulsiva, uma crise epilética com febre de 39,6. Durou 3 minutos, pessoal. Então, ele teve uma crise tônico-clônica com duração menor do que 15 minutos, tá? Ele está dentro da faixa etária. Então, tudo certinho, tudo para uma crise convulsiva febril. Ele dá os detalhes, né, para você pensar em tônico-clônica, de perda de consciência, liberação de esfíncter. Foi o primeiro quadro, ele está assintomático, ele pergunta qual é a sua conduta. Aí vem, a letra A ele vai falar, ele vai tranquilizar a família, você vai dar alta hospitalar com medicações, vai orientar, seguir com EEG, eletroencefalograma. Tá vendo? Eles sempre vão colocar exames, sempre vão colocar profilaxia, e você sabe que não precisa, então você não vai fazer um eletroencefalograma. Na letra B ele fala, você vai fazer tomografia, hemograma, sumário de urina, radiografia de tórax, pessoal, pelo amor de Deus. Não vai fazer, não precisa, tá? Letra C, sumário de urina, hemograma, fazer líquor após CC, também tudo que não é para fazer, tá? Urina, ionograma, letra D, líquor, vai prescrever medicação profilática, pessoal, também tudo errado de exame e tudo errado de profilaxia que não precisa, tá? Na letra E, solicitar um sumário de urina, porque talvez você esteja pensando numa causa infecciosa, uma causa de trato urinário, junto com a urocultura, e vai tranquilizar a família quanto à benignidade da crise. É isso, pessoal. Você vai conversar com a família, você vai entender por que ele teve, você vai ver se tem alguns parentes que teve, lembra que isso é um fator de risco para recorrência, mas você não vai fazer nenhum exame e você não vai começar a profilaxia. Isso tem que ficar bem gravado, porque esse tópico, isso aí, essa questão clássica que cai de crise convulsiva febril em prova e que é fundamental que vocês saibam essas orientações, certo? Então aqui a letra E é só orientar e investigar a causa básica, certo, pessoal? Isso são os tópicos importantes que você precisa de crise convulsiva febril para acertar todas as questões em prova também.